eu sou professora Dacilane Martins e sou professora de Química de vocês. Hoje nós vamos ministrar uma aula sobre termoquímica, a primeira parte deste conteúdo, certo? Que é um assunto muito recorrente nas provas do Enem. Então, a gente começa com a parte introdutória desse conteúdo. O que é termoquímica? O que é que nós vamos estudar em termoquímica? A gente vai estudar a quantidade de energia, mais precisamente do calor, envolvido nos fenômenos químicos e físicos. Lembrando a vocês que fenômenos químicos são aqueles irreversíveis. Já os fenômenos físicos são os reversíveis, ok? Vamos continuar. Então, agora, na sequência, a gente vai falar de entalpia. A simbologia de entalpia é essa letra H maiúscula. E por que entalpia, a simbologia é um H? Por conta da palavra calor em inglês, não sei se a pronúncia é essa, mas heat, certo? Então, por conta da palavra calor em inglês. E aí, a simbologia é um H. E, na verdade, entalpia é o conteúdo energético de um sistema, certo? E a gente vai calcular esse conteúdo pela variação de entalpia, que nada mais é do que a diferença da entalpia dos produtos menos os reagentes, assim como toda variação de entalpia, né? A variação sempre é o final menos o inicial. Aqui também não vai ser diferente. Como na minha reação química, os produtos é a finalização dela e os reagentes é a parte inicial dela, nós temos que a variação de entalpia, vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, HP é a entalpia dos produtos e HR é a entalpia dos reagentes. O final menos o inicial da minha reação química, certo? Grave bem essa fórmula. Continuando, nós temos agora as unidades que nós iremos trabalhar em termoquímica, certo? Então, a gente vai trabalhar com calorias e com joule, certo? Muitas vezes a gente vai falar em quilocaloria e em quilojoule. Uma caloria equivale a 4,18 joule. Eu tenho certeza que vocês já foram curiosos, já pegaram alguma embalagem de algum alimento e foram ver lá na parte de trás a quantidade de energia que vocês estão consumindo. Na verdade, que nos alimentos geralmente vem em quilocaloria e em quilojoule. Então, e por quê? Porque os alimentos é a nossa fonte de energia. Então, quando a gente está digerindo algum alimento, nós estamos nos abastecendo de energia, certo? Então, a quantidade de energia que nós vamos consumir está nas embalagens, ok? Vamos continuar. A classificação das reações termoquímicas. Nós temos as reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, e o ΔH, lembra que a gente falou que vai calcular o ΔH? O ΔH das reações exotérmicas é menor que zero, ou seja, vai ser negativo. A gente vai fazer o cálculo e no final vai dar um valor negativo. Esse sinal negativo está dizendo que o cálculo que você acabou de fazer refere-se a uma reação exotérmica. E a gente pode representar as reações exotérmicas com gráfico, onde o patamar dos reagentes está acima do patamar dos produtos. Notem aí, ó, os reagentes estão acima dos produtos. Por que isso? Porque à medida que o tempo passa, como ela está liberando calor, essa energia do sistema vai sendo perdida ao longo do tempo. Então, no final, nós vamos ter menos energia do que no início. Então, a energia dos produtos, lembra que eu falei para vocês nesse instante, no slide quase anterior, que os produtos é o meu final da minha reação? Então, no final, a quantidade energética dos produtos vai ser menor do que a dos reagentes, já que ele está liberando energia. E a gente pode representar de 3 maneiras diferentes, em forma de equação. A gente pode, onde tem a palavra calor, é um valor numérico, certo? Eu coloquei aí calor para ser uma equação genérica, certo? Então, essa equação geral aí, eu tenho AB são os meus reagentes, CD são os meus produtos. Se eu quiser representar colocando o símbolo ΔH, para as exotérmicas, eu coloco fora da equação e o valor da variação de entalpia negativo, certo? Mas se eu quiser escrever dentro da equação, aí eu vou colocar, se for na parte dos produtos,
Olhe, notem o sinal. O calor vai vir positivo. Lembrando que calor é um valor numérico, certo? Aí é uma equação geral. Se eu quiser representar no lado dos reagentes, o sinal muda. Vai ser negativo, ok? Notem as três formas agora de se representar uma reação exotérmica. Fora da equação, eu tenho que colocar o símbolo ΔH e o valor negativo. Dentro da equação, na parte dos produtos, o valor positivo. E no lado dos reagentes, o valor do calor negativo. Ok? Vamos para um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo para as exotérmicas. Aí eu tenho o carbono mais o O2, a reação de formação do CO2, né? Eu coloquei o ΔH fora da equação. Notem aí que o valor é negativo, menos 94 quilocalorias. O valor está negativo porque trata-se de uma reação exotérmica. Mas vamos supor que essa mesma equação eu não quero representar fora, eu quero representar esse valor do calor dentro da minha equação. Aí o que é que eu vou fazer? Opa, vamos lá. Eu vou colocar, nesse caso aí, no lado dos produtos, positivo. Mas se eu quiser representar no lado dos reagentes, perdão, eu coloco negativo. É a mesma equação representada de três maneiras diferentes. Fora da equação, com o símbolo ΔH, o valor é negativo. Dentro da equação, na parte dos produtos, o valor é positivo. E no lado dos reagentes, o valor é negativo. Todas as três formas estão corretas e a mesma forma para se representar as reações exotérmicas. Notem que a única diferença que está variando aí é o sinal, ok? Então, fiquem atentos ao sinal. E aí eu tenho... E como representar essa mesma equação em forma de gráfico? Pronto. Como qualquer reação exotérmica, os gráficos, o patamar dos reagentes vai ser acima dos produtos. E lá no patamar dos reagentes, eu coloco os reagentes, que nessa minha equação foi carbono mais O2 gasoso. Acabou-se. Depois eu escrevo os produtos, CO2 gasoso, lá no patamar dos produtos. E o valor do ΔH? Eu boto na setinha. Note que a setinha está para baixo, porque eu falei já para vocês que à medida que o tempo passa, a quantidade de energia do sistema vai sendo diminuída. Então, é apontando para baixo. E aí, ó, ΔH negativo, representado do lado da setinha que está apontando para baixo nas reações exotérmicas. Fácil, né? Vamos agora para as reações endotérmicas. Nesse caso aqui, absorvem calor e o valor da variação de entalpia maior que zero, ou seja, positivo. Aí eu tenho aqui, ó, o gráfico é o inverso da exotérmica. Os reagentes estão abaixo dos produtos. Isso porque, à medida que o tempo passa, como ele está absorvendo o calor, a quantidade de energia do meu sistema vai aumentando. E no final eu vou ter mais energia do que no início. Ok? Então, sempre vai ser assim, o patamar dos reagentes acima dos produtos para as reações endotérmicas. E eu tenho três maneiras também de representar. A única diferença de uma para a outra é o sinal. Se eu quiser escrever fora da equação, eu boto ΔH e o valor, que aí é um valor numérico, eu escrevi calor, mas é um valor numérico, que aí é uma equação geral, positivo para as endotérmicas. Se eu quiser escrever do lado dos produtos, para as endotérmicas é negativo. E se eu quiser escrever do lado dos reagentes, o valor vai vir positivo, ok? Vamos agora para um exemplo. O exemplo clássico, a fotossíntese, que é uma reação endotérmica. Vou colocar aqui a equaçãozinha dela, olha. Então, aí eu tenho a equação da fotossíntese, o ΔH, fora da equação e positivo, 670 quilocalorias. Mas vamos supor que eu quero representar essa minha equação colocando o valor da variação de entalpia dentro da equação. Se for no lado dos produtos, vem negativo. Mas se for no lado dos reagentes, vai vir positivo. A mesma equação representada de três maneiras diferentes. Ok? Todas estão corretas. Pronto. Aqui eu tenho um gráfico clássico, né? Padrão para as reações endotérmicas. Os reagentes, o patamar dos reagentes está abaixo da dos produtos. Ali no patamar dos reagentes, ó, delta não. HR, que quer dizer entalpia dos reagentes, eu coloco os reagentes desta minha equação.
Lá no patamar dos produtos, ó, HP, entalpia dos produtos, eu vou colocar os meus produtos. E o ΔH, o valor do ΔH, eu vou colocar do lado da seta, que nesse caso aqui está apontada para cima, já que a quantidade de energia no meu sistema vai aumentar. E aí eu coloco do lado da minha seta, ΔH mais 670 quilocalorias. Ok? Entenderam? Perceberam a diferença das representações da exotérmica e endotérmica? Fácil, né? Vamos continuar. Pronto, vamos para a observação. Esse diagrama aqui é o diagrama onde eu represento as mudanças de estados físicos, certo? Pronto. Todas as mudanças que estão indo no sentido do sólido para o gasoso, todas nesse sentido são endotérmicas. Então, observando o meu diagrama, eu tenho endotérmica: fusão, sublimação, vaporização. Ok? Todas essas são endotérmicas, ou seja, absorvem calor. O ΔH positivo, ok? Já as que estão do gasoso para o sólido são exotérmicas. São elas a solidificação, a liquefação ou condensação e a ressublimação, certo? Todas elas são exotérmicas, ou seja, liberam calor e tem o ΔH negativo, menor que zero, certo? Então, fiquem claros, é muito comum caírem questões no Enem e nos vestibulares por aí, relacionando as mudanças de estado físico com a absorção e liberação de calor. Um exemplo, quando a gente está saindo da água, a gente sente frio, certo? E por que a gente sente frio? Porque a água está evaporando. E para evaporar, né, ela vai retirar calor de algum lugar. Ela vai absorver o calor de algum lugar. Ou seja, endotérmica. Ela está evaporando. Evaporação é um tipo de vaporização. Endotérmico. Ok? É a mesma coisa quando a gente coloca um pouco de álcool na mão, por exemplo, né? E aí a gente sente um geladinho, né? Uma sensação de resfriamento. Por quê? Porque o álcool vai evaporar. E para evaporar, ele vai retirar o calor de algum lugar. Ele precisa absorver calor para evaporar. E ele vai tirar, no caso da mão, né? Ali da superfície, da pele. Então, ele retira calor do nosso corpo para evaporar. Por isso que a gente sente essa sensação de resfriamento. E para evaporar, evaporação é um tipo de vaporização, fenômeno, melhor dizendo, desculpe, fenômeno físico endotérmico, ok? As mudanças de estados físicos podem ser se absorverem calor, ou exotérmicos, se liberarem calor, certo? Eu vou encerrando a aula por aqui, certo? Vai ter um exercício sobre o que a gente viu aqui nessa aula. Tô deixando uma frase para que vocês pensem, né, reflitam. É sempre importante a gente ler uma frase motivadora, de incentivo. Então, eu vou deixar essa frase aqui, certo? E até a nossa próxima aula. Tchau!